pessoal, eu sou o Sérgio do canal EasyTech. Hoje eu vou estar aqui mostrando vários tipos de conectores de carga, a substituição deles, particularidade entre eles na substituição, né? Seria os cuidados para trocar ele, o que se deve tomar um certo cuidado ali. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal, a gente sempre vai estar trazendo várias novidades na área técnica e bora lá pro vídeo. E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando alguns tipos de conectores, tá? Existem diversos tipos de conector, não é um, não é outro, são vários. Então, nessa diversidade a gente tem conectores tipo V8 comuns, tem conectores de Apple, são aqueles com a linguinha, geralmente já vem já com flex, né? Você só abre o iPhone e substitui. Ó, esse aqui é um V8. Esse aqui é um conector V8, tipo V8, tá? Esse aqui é um conector tipo C, só que assim, esse aqui ele já vem já com a plaquinha. Vem com a plaquinha, vamos ver aqui. Eu tenho vários aqui, cara, com a plaquinha. Eu tenho o original deles, né? Seria assim, quer ver aqui, ó. Tem uma aqui aberta. Ó, esse aqui é um original do A50, tá? Ele já vem já com a resina, quer dizer, ele não veio com a resina aqui, mas ele vem com todos os 6 controladores, tá? Qual é a diferença entre essa plaquinha original e uma plaquinha primeira linha? É que assim, a plaquinha, a primeira linha, ela não vem com todos esses 6 que são controladores. Então assim, o que já aconteceu comigo, que eu já vi já acontecer, já vi muitos técnicos falando sobre isso, tá? A questão é o seguinte, quando não tem, né, esse 6 aqui, ele sobe uma carga excessiva dependendo do carregador que você coloca. Fast Charge Samsung, ele é 9 e 12 volts, tá? 5 e 9 volts, tá? Enquanto Xiaomi, Motorola, o turbo carga dele seria 5, 9 e 12 volts. Quando entra uma carga excessiva no Samsung, ele acaba indo curto para o CI de carga, para o processador, e acaba dando mais dores de cabeça, ainda mais se são componentes resinados, principalmente no A30, A50, entendeu? Que são assim, tipo de placa como essa aqui, que vai separada, né? Então assim, A30, A30S, A50, A20, A20S, A50S, A51, todos são problemáticos nessa questão de carga, tá? Então assim, cuide bem qual que você vai comprar, cuide bem qual que você vai trocar. Se for colocar aquela plaquinha mais simples, avisa a pessoa que tem que usar um carregador Samsung, tá? Porque o carregador Samsung é só 5 e 9 volts, ele não vai mandar amperagem excessiva para a placa. Existem assim Motorola e existem os tipo C. Os tipo C que você compra somente o conector para trocar. Qual que é a diferença entre trocar um conector comum e trocar uma plaquinha? A diferença é que a plaquinha dá muito menos serviço. O conector dá um pouquinho mais de serviço, só que em questão de custo acaba ficando bem mais em conta. Enquanto, né, você paga isso aqui, você paga um terço nesse aqui, entendeu? Então assim, compensa muito você trocar somente o conector quando o problema é somente o conector. Então assim, se a pessoa molhou, pode ter subido curto para cima, né? Então daí você tem que ver, questão de termistor. Então assim, se realmente compensa trocar só o conector, você troca. Se for outros componentes, dependendo de qual componente, dependendo se você consegue o componente, então assim, daí compensa você trocar a plaquinha inteira, tá? A plaquinha você encontra em várias lojas aí online, né, que você pode comprar. Conectores V8, nós temos conectores V8 e temos conectores tipo C, que são resinados. O que é resina? Vou mostrar aqui nessa câmerazinha aqui, ó. A resina, se você pode ver aqui, tem um branquinho aqui, tá? Então assim, a resina seria esse branquinho aqui. Ele é uma resina, ela é durinha, tá?
Como é que faz para tirar essa resina? Tem gente que só sopra ali e tira o conector. Eu não acho legal, tá? Eu sempre esquento ele a 90, 100 graus, 120 graus no soprador. Dependendo da quantia de tempo que você vai colocar no conector para retirar. Compensa muito você fazer isso do que forçar a placa retirando, às vezes arrancando trilha, porque ele segura, né? Então assim, geralmente eu tiro essa resina. Eu tiro essa resina antes de fazer qualquer serviço. Eu pego uma espátula, pego um bisturi. O bisturi é um pouco complicado porque tem as trilhas, né? Então assim, você tem que cuidar muito no passar o bisturi, porque ele acaba rompendo dali. Então assim, eu passo uma espátula, esquento bem e ele sai, né? Ele sai bem fácil. Agora vamos para outra parte. Esses aqui são os conectores, como eu falei para você. Existem vários tipos de conectores. J5, isso aqui é G4 Plus, G4 principalmente. Esse aqui você encontra em J5 Prime, J7 Prime. Esse aqui nos LG K10 encontra muito. Então assim, são conectores muito usados. E é bom você ter uma quantidade de conector, porque geralmente cliente de conector, ele procura um serviço rápido. É um serviço que você chega ali, quanto tempo para trocar? 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos. São serviços rápidos que você ganha uma boa proporção no serviço, tá? Então eu aqui para trocar a plaquinha de carga, R$120, R$150, R$200. Conector de carga, R$80, R$120, dependendo se vai ter que abrir a tela, né? Quais são as ferramentas que eu uso para remoção? Depende muito do celular. Se o celular precisa abrir a tela, eu vou mostrar agora as ferramentas que eu utilizo para a tela. Primeiramente, celulares tem que tirar a tela, você tem que esquentar, tá? Não vai tentar tirar no grito, só enfiando um cartão, enfiando uma espátula, que ele dá problema. Ele dá problema porque é muito fácil de quebrar o display, muito fácil de estragar o celular, entendeu? Então assim, existem ferramentas para isso. Existe separador e estufa. A estufa, se você tiver um pouco de tempo, ou se você tiver feito ela, é uma boa. Agora, se você não tiver, a separadora já ajuda bastante. Eu já tentei trabalhar com espátula de metal. Tá? Já tentei trabalhar com espátula de metal. Não consegui, porque ela é muito grossa e não é maleável. Então hoje eu utilizo para retirada, eu uso esses cartão telefônico antigo. Eu tinha uma coleção quando eu era mais novo, eu tinha uma coleção de cartão. É claro, né, que eu uso só os repetidos, porque eu ainda tenho a coleção. Então assim, eu uso esse cartão porque ele é bem maleável, ele é bem difícil de quebrar. Ele é mais difícil de quebrar, não que é bem difícil. Principalmente esses branquinhos são bem reforçados. Para remoção de tela são os melhores, tá? Se você usar a espátula, ela é grossa, ela é muito forte, às vezes, para tirar a tela, então evite de usar a espátula, tá? Eu uso isso aqui, vamos ver o que mais aqui. Para retirada de tela, mas é isso. É o cartão e a espátula de metal, se você está acostumado. Existem as espátulas também comum, né? Seriam as espátulas. Eu tenho a espátula para raspagem, tá? Isso aqui é muito importante na hora de retirar a tela. Raspar a cola, a fita, dependendo de qual celular que é. E existem as espátulas que elas são assim, né? A cabecinha redondinha. São muito boas, ela não é pontiaguda. Não é uma espátula para que danifica fácil o componente. Eu gosto dessa aqui para raspagem, até mesmo para tirar aquelas resinas que eu falei para vocês. Aquelas resinas de conector de carga, eu uso muito ela, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês na câmera aqui, para vocês tomarem cuidado com duas coisas na hora de trocar o conector de carga. Existem celulares, esse aqui ele dava menos problema nas antigas, por quê? Porque a solda era mais nova, dava menos problema, entendeu? Em dissipação de solda, calor. Aqui eu tenho esses componentes aqui, ó, tá vendo? Ó, o conector de carga é bem aqui, ó. O conector de carga, ele vem as trilhas e entra nesses seisinhos aqui, tá? Seisinho, bobina, resistor. Então assim, aqui entra a carga e ele gerencia e manda para cima. Só que esses componentes, eles são resinados, tá vendo aqui, ó? Existe uma resina neles.
Então assim, você tem que cuidar com essa resina. Como que eu posso cuidar com essa resina? Eu tenho que isolar muito bem essas resinas. Eu uso a Kapton, né? A fita cromada, laminada. Eu embrulho bem essa parte aqui, embrulho bem aqui. E principalmente esse aqui. Porque esse aqui, se entrar fluxo, é claro que isso aqui é uma placa demonstrativa, tá? Se ele entrar fluxo aqui dentro, esse aqui é o microfone. Se você ver aqui a parte de baixo dele aqui, ó, é o microfone, tá vendo? O microfone, ele tem o furinho pro outro lado. Então assim, tem que cuidar muito na hora de entrar qualquer tipo de líquido aqui. O óxido propílico, ele é menos propício a queimar o equipamento. Por quê? Porque se você coloca fluxo pastoso, ele cria tipo uma pasta. Ele tem uma membrana dentro, né? Essa membrana não se move, daí acaba queimando, acaba parando de funcionar. Então assim, muito cuidado com o alto-falante, quer dizer, com o microfone, muito cuidado com o microfone. Isola bem ele aqui para não entrar nenhum fluxo. Esse aqui é um conector que já foi trocado, mas vamos trocar ele de volta para vocês verem, tá? Vou até virar essa câmera um pouquinho mais para cá para nós ver melhor. Ó, eu vou estar substituindo esse componente aqui, que seria o conector de carga. Esse aqui é um J7 Prime. Um J7 Prime que eu vou estar substituindo perfeitamente, tá? Para vocês verem. Então assim, eu pego a fita laminada, né? Fita laminada. Não. Ó, a fita laminada, eu pego ela. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer um pacote. Ó, como eu vou tirar esse conector por cima, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou tirar ele por esse lado aqui, porque tem as perninhas. Então eu vou colocar desse lado aqui, eu vou tapar inteiro. Essa aqui é a maneira mais prática que eu descobri para trocar o conector de carga sem dar problemas, tá? Percebe que essa fita aqui você tem que modelar conforme os componentes. Ó, você aperta bem ela. Você molda bem ela, ó. Moldou bem ela, apertou. Eu faço isso porque se acaso esquentar algum componente, ele não vai sair do lugar, tá? Ele vai continuar no lugar, evitando problemas, evitando constrangimento. E aqui seria aqui, ó, eu vou embrulhar aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Esse aqui eu vou deixar uma bordinha porque é para o calor passar por cima. E eu vou embrulhar esses componentes aqui, ó. Ó, embrulhei bem aqui, como vocês podem ver, ó. Embrulhei bem aqui, embrulhei aqui. Ó, bem embrulhadinho. Aí eu utilizo um pincel antistático e utilizo fluxo pastoso. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Vai virar esse celular um pouquinho pra cá. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui. Muito cuidado pra não ser muito, porque senão ele vai no microfone e acaba estragando, tá? Aí eu utilizo um peso pra colocar em cima. Vou usar o nosso robô lupa. Vou até puxar ele para trás para ficar melhor na câmera, tá? Vamos ver se tá pegando bem. Tá pegando bem. Aqui eu vou utilizar uma estação de solda. Eu tenho uma Yashun aqui. Vamos ligar. Eu vou utilizar a estação de solda, tá? Deixa eu ligar ela aqui. Eu utilizo, dependendo da estação de solda, existe estação que você tem que colocar mais calor, outras menos. Você vai se adequando conforme a estação que você usa. Aqui, ó, eu vou soltar calor, ó, percebe que eu utilizo o cano, ele enviesado um pouquinho. Pra quê? Pra pegar somente no conector, não pegar nos outros componentes. Ó, eu tô soprando, deixa eu aumentar um pouquinho o ar. Aqui eu retiro o conector sem estar ferindo muito os outros componentes da placa.
Olha lá. Muito fácil. Retirei o conector. Retirado o conector, eu vou pegar um outro conector da mesma linha, idêntico, né? Ó, o mesmo conector. Eu vou passar fluxo por fora e um pouco por dentro. Eu passo fluxo por dentro porque ele tem uma linguinha de plástico. Então esse plástico ele derrete muito fácil. Então eu passo por dentro para dar uma lubrificada nele, né? E não dá problema. E depois da troca, fica ruim de colocar o conector ou até mesmo dar algum curto. Vou soprar por baixo, ó, do mesmo jeito. Percebe que eu só tirei aquilo lá e do mesmo jeito que tá a placa, que eu nem tiro ela do lugar, ó. Muito fácil. E essa tática serve para centenas de tipos de componente, desde que não tenha nenhum CI embaixo. E você cuide muito dos componentes na parte de baixo. Ó, apertei, ó, segurei um pouquinho. Aqui eu já fiz a substituição do conector de carga. O que falta fazer agora? Falta dar uma penteada. Eu vou fazer demonstração no microscópio aqui. Ó, eu vou pegar e vou virar a câmera aqui. Vou tirar toda essa parte aqui, ó, essa fita aqui cromada. Retirado isso, o que eu faço? Eu passo um pouquinho de solda nessa parte aqui, para segurar melhor. Você percebe que aqui dentro, aqui as perninhas, elas não estão grudadas ainda. Então assim, não está pronto a troca. Mas como nós isolamos bem esse seisinho aqui, você percebe que está perfeito aqui, ó. Perfeito, tá aqui ainda, ó, não saiu nada da resina. Então eu vou pegar o ferro de solda. Esperar o ferro de solda dar uma esquentada. Então assim, como vocês podem perceber, não é difícil trocar. Não é difícil trocar ali, né? E tem a parte final que você só dá uma penteadinha para os componentes ficarem bem certinho e para dar contato ali, tá? Aqui eu tenho, ó, eu uso o estanho 03 para esse serviço. Tem quem use aquela solda pastosa, né? Solda pastosa. Eu também utilizo, mas eu me adaptei melhor com esse aqui. É questão de adaptação mesmo, não é questão de ser melhor ou pior. É questão de adaptação. Aqui, ó, eu passo um pouquinho de fluxo aqui, deixa eu mostrar no microscópio. Aqui, ó. Dou uma penteada, vai grudar bem, ó. Ficou bem brilhosa a solda, grudou bem. Agora eu venho desse outro lado aqui, faço a mesma coisa, ó. E um segredinho, um macete para vocês que forem trocar conector de carga. Essa solda aqui, ela chega em fusão muito mais rápido se você tiver um ferro de solda que esquente bem, tá? E que você passe um pouco de fluxo aqui, ó. Um bom tanto de fluxo por dentro. Existem N tipo de fluxo, mas assim, principalmente o pastoso, o líquido, ele não é tão consistente assim, tá? Aqui, ó, eu vou estar utilizando também o estanho mesmo, 03, porque eu já tenho uma certa facilidade com ele. Ó, eu vou penteando e vou colocando um pouquinho de estanho, ó, tá vendo? Aqui eu corto a pontinha, porque ficou uma bolinha ali, ó. Ó que linda essa solda. Percebe que todas as pontinhas
do conector estão ficando prateadinha, que era dourado. E todos eles estão ficando com uma consistência melhor, tá vendo? Isso é uma troca de conector. Uma troca profissional, ó. Tá vendo? Fica lindo. Se eu mostrar no microscópio assim, ó. Lembrando que microscópio é para quem tá um pouco mais avançado. Eu consigo fazer isso aqui no olho, tá? Ele fica perfeito assim, do mesmo jeito no olho. Com o tempo e praticando, né? Vocês conseguem fazer desse jeito bem fácil mesmo. Isso é uma troca perfeita, tá vendo? Se eu espetar ali, eu sei que vai estar entrando carga perfeitamente. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. Olha, existem alguns celulares que você pega, tipo Alcatel, tipo modelos um pouco mais novos aí, Multilaser, Lenovo, já peguei alguns, que você tem que fazer adaptação. Então assim, existe adaptação e existe a gambiarra, tá? O que é adaptação, o que é gambiarra? Adaptação é uma coisa que você faz perfeita, que você sabe que o seu cliente não vai voltar, que o seu cliente não vai reclamar do seu serviço. Então assim, faça somente serviço que você consiga ter um bom resultado. Ou seja, as perninhas elas ficarem bem grudadinhas. Aqui deixa eu mostrar no microscópio. Você tem que saber o seguinte: para um celular funcionar, ele tem, ó, eu vou mostrar aqui no microscópio. Vou pegar uma pinça ali para me ajudar, eu vou diminuir a luminosidade aqui, ó. Pro celular funcionar, ele tem aqui, ó. Esses dois aqui é só apoio, apoio. Um é positivo, o outro é negativo. Aqui eu tenho as linhas de dados. Esses dois aqui, eles têm que estar muito bem encaixados. Esses aqui, dependendo do celular, ele ativa a função turbo e ele manda dados para o celular. Ou seja, é um atalho aberto para o processador. Esses três aqui, entendeu? Então assim, existe celular que se você colocar só o positivo e o negativo, ele não vai acionar a função turbo. Ele não vai funcionar a função fast charge. No G4 Plus existem celulares que você pega que a trilha tá arrebentada. Então assim, se você ligar só o positivo e o negativo, ele vai carregar lento, mas ele vai carregar. Então assim, você já pode repassar isso aí pro cliente seu, tá? Que assim, no caso do celular ele tá funcionando, mas ele tá com problema na linha de dados, então ele não vai carregar rapidamente. Muito cuidado nessas adaptações. Certifique que essas perninhas estão bem grudadas, que aqui, ó, você tenha um bom apoio, você tenha bastante solda nessas perninhas, independente de que conector seja. Se eu pegar um assim, ó, vamos pegar um outro aqui. Aí vocês me perguntam: Sérgio, eu posso cortar essas perninhas fora aqui? Eu posso tirar esses ganchinhos aqui fora sim, tá? Desde que eu tenha um apoio e consiga colocar bastante solda nesse lugar aqui. Para quê? Para quando o cliente, porque tem clientes e clientes. Tem aquele cliente que vai colocar bonitinho ali o conector, e tem aqueles que vai empurrar e tentar forçar e tentar chacoalhar para tentar entrar carga, entendeu? Então assim, coloque bastante solda nessas perninhas. Muito cuidado se ele tiver esses apoio aqui, ó, se ele tiver um ganchinho por fora da mesma cor prata aqui, se ele tiver esses apoios, certifique que você soldou bem eles pro conector ficar o máximo possível grudado, o máximo possível, e não te dar defeito, e assim, ter uma certa satisfação do seu cliente ficar feliz e satisfeito com o seu serviço. Isso é um serviço profissional. Você tem que cuidar da sua imagem, você tem que cuidar do que você faz, do que você vai comunicar ao cliente, e fazer as coisas da melhor forma possível para futuramente não te dar problema. Zele pelo seu nome, tá? Você como assistência técnica, você tem que zelar pelo seu nome e zelar pelo equipamento do seu cliente, né? Olha, aqui eu tenho uma placa
do Moto G2, muito conhecida, por quê? Porque ele tem aqui, ó, essa parte aqui, onde vai as trilhas aqui, ele dá muito problema, ele é muito fraquinho aqui. Na hora de soltar calor, na hora de retirar esse conector, você acaba arrancando as trilhas. Nesse caso aqui, você coloque bastante pasta, fluxo pastoso por cima, na hora de retirar, retire quando ele estiver bem quente, porque se você for forçar ali para retirar, ele vai acabar rompendo essas trilhas. Nesses casos aqui, existem vários celulares que são assim, tá? Só que aqui, ó, você tem que saber o seguinte: existem vários tipos de você resolver isso aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui para mostrar para vocês. Quando você rompe essa trilha, você sabe que essa trilha aqui, ó, essa trilha aqui é uma trilha positiva. Se você raspar aqui, ó, você encontra o positivo dele. Tem maneira de você fazer o contato daqui e aqui, ou tem maneira de você fazer o contato daqui e aqui, ó, que é o positivo também. Nesse modelo, você tem esses pontinhos aqui, eles são chamados Access Point, onde você vai fazer a medição da entrada por aqui e não pelo conector. É uma maneira diferenciada da Motorola fazer. Positivo, dados, e aqui eu tenho a parte do negativo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um jumper aqui, eu posso fazer um jumper nessa trilhinha aqui da frente, eu posso fazer um jumper daqui, aqui nessa trilhinha, eu posso fazer um jumper daqui, aqui, e um jumper daqui, como esse aqui é negativo, e você tem várias partes negativas, eu posso puxar daqui até essa perninha aqui sem problema nenhum, tá? Desde que você tenha certeza que o conector que você vai trocar, ele tenha um lado negativo e seja o correto você colocar. Então você puxa um fiozinho daqui e aqui, você vai ter o negativo da placa. No Moto G2 eu já percebi uma coisa: se você coloca o positivo e o negativo, ele não carrega. Ele carrega, mas ele carrega 20. Tipo assim, ele carrega numa amperagem muito baixa. Ele entra 0.20, 0.30 e acaba que ele dá como não carregando. Então assim, nesse modelo você tem que fazer a trilhinha. E assim, isso aí em centenas de tipos de modelo. Eu já peguei caixinha de som, JBL, já peguei caixinha dessas piratinhas, sabe? Que você tem que fazer a trilha. O que eu faço nesse caso? Eu refaço a trilha, ou eu coloco aqui, ou eu coloco direto na bobina. Se for caixinha de som, eu coloco direto o negativo no negativo e o positivo direto na primeira bobina que vai subir, né? Eu raspo para ver onde dá continuidade. Que ele dá certo, de uma maneira ou de outra dá certo. Quando você não tem essas trilhas aqui, ó, não é trilha. Quando você não tem a parte de solda embaixo aqui, ó, quando tá estourado aqui e tá direto na placa, o que eu faço? Eu tento soldar onde dá, e onde não dá eu coloco, sabe, essa cola de display, eu pego e passo por cima aqui, porque ela vira uma borracha e acaba segurando o conector e não dá problema para o cliente. Mais durabilidade, cliente menos reclamação, vai sair falando bem de você. Você pode mostrar, ó, esse aqui é o antes do seu, quando estava estourado, e esse aqui é o depois, ó, depois de feito o serviço, ficar perfeito, entendeu? Esse aqui, ó, esse conector já foi trocado, já tá bem baleadinho, só que é um conector que muitos têm uma certa dificuldade de trocar. Esse aqui, G4 Plus, ele dá uma certa dificuldade. Só que conforme o tempo e o aprendizado, você vai ver que é muito fácil trocar. Desde que você tenha as ferramentas corretas e você tenha uma boa base, conforme o tempo de serviço, você vai aprender que é muito fácil trocar, realmente muito. E é isso aí que a gente tinha para ensinar hoje, tá, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir nosso curso. A gente sempre vai estar trazendo novidades da área técnica. Eu vou estar vendo outros vídeos aí para repassar para vocês. A gente está sempre se ajudando. E muito obrigado por estar aqui aprendendo. E Deus abençoe a todos.